Salve telanautas, bem-vindos de volta para mais um Cantinho Star Wars. Eu sou o Heitor Teixeira e desta vez a gente vai falar sobre The Mandalorian capítulo 23, episódio 7 da terceira temporada, The Spies. Posso dizer que foi um episódio sim, com bastante coisa sendo contada, deixou ele denso pra caramba e a gente finalmente tem ali uma sensação de que a história tá querendo chegar em algum lugar, amarrando as pontinhas que foram sendo soltas e deixadas pra trás nos episódios anteriores. Também vale dizer que a ação foi de qualidade. Teve sim alguns momentos que me deixaram um pouco encafifado, um pouco insatisfeito, mas também teve outros momentos que, do ponto de vista da carga emocional, eles estão bastante de parabéns. Conseguiram fazer uma coisa ali bastante recheada que me pegou em cheio. E o que deixa a gente triste, pelo menos a mim, é que a gente ainda só tem mais um episódio pela frente. Vai-se lá saber como é que vai ser uma suposta quarta temporada. E em se tratando deste ser o penúltimo episódio, o momento de vocês participarem, justamente do momento dos telanautas, é esse. Se vocês quiserem deixar as opiniões de vocês a respeito do que vocês acharam desse episódio aqui, ou as teorias de vocês sobre o que vai acontecer no próximo, já que no próximo a gente já vai ter a resposta e a gente vai poder bater ali o que aconteceu no episódio com o que vocês disseram e saber quem é que estava certo, quem não estava. Então quem quiser dar uma conferida, andei mudando um pouquinho as regras do momento dos telanautas, mas tá tudo avisadinho, tudo explicadinho aqui nos comentários deste vídeo. Então confere lá e vem participar. Se você está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Os que já estão acostumados com o canal, sintam-se em casa. Vou pedir a todos que deixem o like de vocês, porque isso fortalece bastante o meu trabalho. Considerem se inscrever no canal e ativem as notificações, o famoso sininho, para sempre serem avisados dos novos lançamentos aqui do canal na tela. E a partir desse momento aqui, vai chover spoiler, vou dar uma recapitulada comentando o que eu achei de cena a cena de tudo que aconteceu no episódio. Então vamos lá. A gente começa acompanhando a Elia Kane ali pelos becos escuros, por aquela parte com uma cara meio de Blade Runner novamente, uma coisa meio Neo Tóquio, que eles colocaram como se fosse a parte mais suja, mais vil, dos níveis mais baixos de Coruscant, aonde em algum beco ela é encontrada lá por uma espécie de droide sonda do Império que escaneia ela e ela começa a fazer o report dela lá, começa a dar o briefing dela, né, as informações do que ela tem passado para o Moff Gideon através do holograma dele. E juntos eles acabam conversando a respeito do lance de que, olha, aquilo que aconteceu com os piratas lá em Navarro não deu muito certo não. Então a gente descobre que quem enviou aqueles piratas para começar a tocar o terror naquela área foi o Moff Gideon, que estava crente, pelo que ela já tinha dito para ele, de que a Nova República não ia fazer nada para ajudar ninguém. Então ele fica até com aquela cara de, puxa vida, mas você falou que ninguém ia vir contra a gente, contra os nossos pau-mandados, o que está acontecendo? Ela fala, não, o problema não foi nem a Nova República, os caras de alguma forma conseguiram ajuda, veja você, dos Mandalorianos. Ele fala, quais Mandalorianos? Ah, o pessoal do Jim e o pessoal da Bo-Katan. Como assim? Eles são de tribos que não se bicam, galeras ali que não convivem bem. Pois é, mas de alguma forma esses aí estão convivendo. Então a gente já descobre que ela passa essa informação para ele e ele sabe que agora, seja lá que plano ele tenha pela frente, ele vai ter que lidar com isso porque essa galera está querendo retomar Mandalor e com certeza isso é algo que vai se colocar no caminho do cara. Então, cheio de pressa, ele já fala pra ela, olha, deixa eu ir lá, tenho mais coisa pra cuidar e a gente deixa essa personagem de lado por enquanto. Assim que ele termina o papo com ela, ele segue pra ir falar com uns outros Warlords que sobraram do Império que funcionam como um conselho das sombras. Meio que um pessoal ali de contenção, como se fosse um plano B do Palpatine, caso tudo desse errado, que ainda tivesse alguém que fizesse as coisas voltar pro trilho, fizesse com que as coisas pudessem ter essa chance de chegar em algum lugar novamente, meio que um plano B, uma nova chance deles conseguirem voltar a ter influência sobre o resto da galáxia do jeito que eles faziam quando eram o Império. Então, a partir do momento em que ele recebe essas informações, ele vai lá e a gente vê que todos eles estão conversando num formato de holograma ali, porque eles fazem isso de forma descentralizada, não querem estar todos nos mesmos lugares,
para poder não chamar atenção, não correrem riscos e tal. Então cada um deles detém um pouquinho de poder, cada um cuidando do seu quadrado espalhado lá, até não gostam muito que um pise no calo do outro, tentam não fazer com que o outro cresça muito para ficar fazendo cobrança, apontando o dedo se o cara erra nisso ou naquilo. Mas de qualquer forma, quando o Moff Gideon chega com a informação, todos eles fazem cara justamente de, puxa vida, mas essa é uma informação nova, a gente vai ter problema com Mandalorianos de novo? A gente já não tinha superado isso? Todo esse pessoal está tentando arranjar um jeito de fazer com que os seus esforços fiquem prontos no melhor tempo possível, lá nas regiões desconhecidas da galáxia, para quando chegar a hora todos eles possam voltar e chegar chegando. Quando o Moff Gideon estava indo para essa sala conversar com eles, a gente vê inclusive ele passando por uma espécie de passarela, onde a gente vai vendo lá, meio a lá Fashion Week, outros modelos de troopers que a gente ainda não conhece bem, mas tem um jeitão que até são bastante reconhecíveis. A gente já viu coisa parecida nas animações, até em Clone Wars e tal, talvez alguma coisa em Rebels ali, mas exatamente do jeito que eles estão aqui a gente ainda não tinha visto não. Então a gente já vai vendo que tem essa coisa sinistra sendo montada. Tinha acontecido aquele negócio do Capitão Carson encontrar lá com o sensor quando ele estava vendo o cruzador Lambda do próprio Moff Gideon, quando ele fugiu, que tinha um fragmento lá de uma liga de Beskar. E aí a gente está vendo quem é que é o tal responsável, né? A gente vê o pessoal que foi buscar o Moff Gideon, na verdade é o próprio pessoal dele, que não são mandalorianos propriamente dito, mas usam o metal que essa galera usa, porque eles têm acesso a muito desse metal. Outra coisa que aparece enquanto o Moff Gideon está caminhando para lá são outros tanques de clonagem de fundo que já deixam esse assunto de novo ali presente, ficar no fundo da mente para a gente não esquecer que esse assunto está lá. E a gente vê que eles se esforçaram para fazer essa cena com esse pessoal conversando ser uma cena que vai remetendo através de um diálogo aqui, a presença de um cara ali e tal, uma ponte de ligação com o que veio na trilogia das sequelas, os sequels, que a gente teve lá com o pessoal da Nova Esperança, Império Contra-Ataca, Retorno de Jedi, que a gente teve na mão da Disney. Nem todo mundo curte, muita gente inclusive acha que foi um desperdício de tempo de tela, que a Disney andou assassinando a franquia e tal, que talvez seja um exagero, mas apesar de serem filmes bastante imperfeitos, na minha opinião, eles não vão descanonizar nada, não vão pegar nenhum abaixo-assinado da galera e falar, ah sim, tem um grupo aqui de fãs que está descontente, nós vamos refazer esses números da saga Skywalker. Não daria para eles seguirem por um caminho desses. A gente já perdeu a Carrie Fisher, já aconteceu tanta coisa. E aí o que a gente consegue perceber disso é que eles muito provavelmente vão continuar fazendo esses enxertos de histórias que ligam esse período, que deve ter sido um período aí de mais ou menos uns 30 anos, ligando as duas pontas da história, do final ali de Endor, para quando começa as coisas lá com a Rey, naquele planeta onde ela tá lá, Jakku, cheio de areia, aquele papo todo. Provavelmente a gente vai ver eles colocando pequenas respostas, coisinhas para dar mais estofo ali, até que quando a gente for ver, aquela história já vai estar no meio de tudo o que a gente assiste de forma natural. Muitas das perguntas, coisas que talvez tenham ficado bobas lá, principalmente no terceiro filme que fecha aquela trilogia, aonde a gente tem o Paul Dameron fazendo aquele comentário lá, de alguma forma o Palpatine retornou, que é super vaga. O J.J. Abrams arranjou um jeito de enfiar aquele personagem assim, super de última hora, não estava planejado desde antes. Ele fez no primeiro filme e não plantou nada disso lá. E veio o Rian Johnson, fez o outro filme também, desmentiu um monte de teoria de fã, fez o que quis com o Snoke lá do jeito dele, e agora aparentemente eles devem ter a hercúlea missão de costurar todas essas coisas para que a gente veja isso daí fazendo sentido de alguma forma e que não seja tão abrupto. Esse retorno esquisito aí, que talvez a gente até consiga ver por um outro ângulo, através dos olhos, da ótica de outros personagens, isso de um jeito que a coisa até lá faça algum sentido. Eu não acho que isso vá resolver algumas coisas em relação ao tom, ao ritmo, à forma como eles contaram aquelas histórias, mas pelo menos algumas derrapadas, alguns deslizes conceituais ali que me agradam menos. Se você gosta bastante dessa última trilogia, fico muito feliz por você, mais poder para você, mas de qualquer forma é algo que vai ser bacana ver eles tentarem fazer, não ter ficado ali tão jogado. Até porque a gente acabou de ter a Star Wars Celebration, onde eles anunciaram uma penca de coisa, inclusive novos filmes, inclusive com a Rey.
Então vamos ver o que eles vão fazer, para onde eles vão seguir e como é que eles vão amarrar essas histórias. Mas como não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, a gente vai ver justamente esses blocos de Lego narrativo que vão preenchendo a história entre o lá e o cá. Porque realmente foram décadas em que muita coisa teve que acontecer para justificar tudo aquilo, toda aquela frota que brotou aparentemente do nada em Exegol e tal. Tem que ter algum tipo de explicação para não ficar simplesmente uma coisa lá do sim porque sim, é, porque particularmente eu acho que isso daí é bastante preguiçoso do ponto de vista dos roteiristas e eu prefiro que eles deem um jeito de fazer essas coisas ganharem mais atenção e serem melhor desenvolvidas. E eles também citaram o iminente retorno do grande almirante Thrawn, que está sendo aguardado meio que como um messias por essa galera. E devia mesmo. Porque o cara é incrível, é um estrategista de mão cheia que seria uma grande chance do Império continuar fazendo esforços para não perder a relevância. Então se essa galera tá aguardando por ele, a gente sabe que esse nome já vem sendo citado desde a temporada anterior, quando apareceu a Ahsoka, ela estava na busca dela lá, a gente viu que ela tá indo por esse caminho. Seria algo herdado ali do finalzinho de Rebels, a série animada, onde a gente sabe que ele acabou indo para as regiões desconhecidas e agora está voltando. Nós, inclusive, vimos o trailer da série Ahsoka e ele tá lá. Então a gente sabe que ele vai estar lá, a Sabine vai estar lá, a gente vai ter a Hera Syndulla, a gente já viu em alguns episódios mais para trás do Mandaloriano nessa terceira temporada. A gente viu o Zeb lá, então aos poucos vai montando a galera toda e em breve eu acredito que a gente vai conseguir ver uma reunião da patotinha que sobrou da série Rebels, todo mundo junto, e vai ser bacana ver eles em live action, mas vai ser de fato muito curioso ver como eles vão tratar o personagem do Thrawn em live action, já que ele é saído desde lá de trás da época dos livros do Timothy Zahn, onde ele fez bastante sucesso numa espécie de continuação, que muito honestamente era o que tinha que ter sido feito para as telas, talvez com alguma adaptação, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, para ficar com uma cara mais com cara de roteiro de cinema, mas de qualquer forma, se eles tivessem feito aquilo na sequência, aproveitando enquanto ainda eram mais jovens e estavam numa melhor ativa, numa melhor forma física, os atores originais, podia ter sido uma continuação e tanto. De qualquer forma, a gente teve o que teve e é isso aí. Quem a gente também vê ali naquele conselho é o tal do Brandon Hux, que seria o pai do General Hux que a gente vê liderando a galera da Nova Ordem lá, da Primeira Ordem do Império, nesse retorno que eles fazem no episódio 7. E também é citado o projeto Necromancer, que vai acabar de uma forma ou de outra interferindo em histórias que vão chegar no Snoke e com certeza no Palpatine, porque essa seria a tal explicação de alguma forma o Palpatine voltou. O Moff Gideon, que não é bobo nem nada, sabendo que vai ter trabalho pela frente, já chega para esses outros caras que estão ali no conselho, que tem mais recursos do que ele e com aquele jeitão dele acaba falando que precisa de recursos emprestados. A gente precisa ceder recurso um pro outro quando sabe que o outro tá precisando, porque afinal de contas nós temos os mesmos objetivos e tal. É aí que ele conta para os caras que está precisando de uma certa guarnição de soldados, que ele está precisando de guarda pessoal, tanto que ele perde lá os guardas pretorianos, que são os vermelhinhos que a gente vai ver aparecer depois, uma galera de TIE Fighter e mais uma galera de Bomber, né? Aquelas naves que inclusive fizeram a Noite das Mil Lágrimas lá, que acabaram fazendo o expurgo do pessoal mandaloriano de casa, porque ele está prevendo que vai vir pancadaria pela frente. E como ele também tem um pouquinho esse negócio que o Thrawn tem de conseguir fazer uma estratégia de pensar alguns passos para frente, ele vai montando a estratégia dele. E já que todos eles entendem de fato que enfrentar os Mandalorianos, que é um povo sangue no zóio pra caramba, difícil de enfrentar se eles estiverem de fato se unindo, vencendo as suas próprias crises internas, vai ser dar vários passos para trás. Todos eles acabam concordando e cedem lá o que o Moff Gideon está pedindo como reforços para poder seguir com o plano dele. O título do episódio, The Spies, coloca a ideia da espionagem no plural. A primeira a gente tem noção bem clara, bem óbvia, que seja a Elia Kane. Mas quem seria a outra pessoa que vai causar problemas, que possivelmente está descobrindo coisas no meio da galera dos heróis? Quem eu diria que é bom ficar de olho?
Vejam vocês, é a armeira. Até porque aquele chifrinho no capacete dela, lá Darth Maul, vou te falar que nunca me convenceram de que ela era boa coisa não. Em Navarro a gente vê o povo se esforçando para reconstruir o que foi estourado lá, foi tudo arrebentado com um ataque da tocação de terror que os piratas fizeram no outro episódio. E não é que essa galera mal conseguiu resolver os problemas em mãos, já tem outra nave gigante aparecendo lá em cima. Mas dessa vez, o próprio Greef Karga, que é avisado do que está acontecendo, vai lá dar uma olhada, ele já dá uma relaxada, ele fala, a nave não é imperial. Olha só, a gente está vendo embaixo dela essas marcas que foram colocadas, é uma marca claramente mandaloriana, foi uma nave que eles conseguiram para eles. Então ele já dá aquela tranquilizada e vai lá, porque ele sabe que ele vai encontrar com o amigo, já vai inclusive levando um presente. Lembrando que a Bo-Katan e o Mando tinham saído no outro episódio para justamente ir buscar outros povos mandalorianos para colocar todo mundo debaixo ali de uma mesma nação. Então, esses daí são eles voltando com aquele grupo que já tinha pertencido a Bo-Katan. Ela teve que enfrentar o Axe Wolves lá no outro episódio, em que a gente viu eles resolvendo os problemas lá, meio a lá, dois policiais meio detetives e tal. Ela vence o cara na pancada e acaba recebendo de volta a atenção da galera como se fossem liderados dela. Então eles pousam e chega na hora dessas tribos se encontrarem finalmente, depois de tanto tempo, tá todo mundo junto ali. E vou te falar, até que as coisas correm bastante macias, porque fica só aquela olhada esquisita, um não sabe bem, se cumprimenta o outro e tal, mas de qualquer forma, só deles não começarem a sair se matando, já estão super no lucro. A armeira, inclusive, chega a bater as ferramentas dela lá, faz um barulho para chamar a atenção da galera, e quando todo mundo olha naquela direção, ela dá as boas-vindas, meio que quebra aquele gelo, aquele momento ali que está acontecendo, faz com que a galera se sinta mais acolhida e, inclusive, oferece um banquete para essa galera. Já o Greef Karga acaba de fato chegando lá com o presente da bebida que veio de Coruscant, que parece ser coisa fina, entrega para o Mando e fala para ele, inclusive, esse não é o único presente que eu vou te dar, meu camarada. E o outro presente a gente vai ter que discutir melhor já já. Até porque, sendo muito honesto com vocês, esse negócio deles terem arranjado um jeito de transformar o IG-11 no IG-12, o que eu nem acho que necessariamente faça sentido fazer essa mudança, acho que foi mais uma brincadeira ali com o jogo de palavras que o Greef Karga fez, mas de qualquer forma fizeram um esquema de transformar a carcaça do robô numa espécie de mini Mac Warrior para colocar justamente o Grogu ali dentro. Me lembrou até um pouco aquele vilão das Tartarugas Ninja lá, o Craig e tal. Ficou uma parada que eu olhei e eu falei, eu não sei se eu levo isso a sério, eles têm misturado um pouco algumas coisas mais cômicas, mais brincalhonas, um pouco mais infantis, com outros momentos bastante sérios. A gente até chegou a falar que teve alguns momentos em que a série estava ficando com um pouco mais de cara de Andor, que tinha sido uma série super pesada, super adulta, que com certeza deixou muita gente que já tem uma certa expectativa do como devem ser contadas as histórias de Star Wars, com cara de isso aqui não é exatamente o que me prometeram. Eu adorei, achei que aquilo teve um baita de um climão que fez com que a mudança oferecida fosse muito bem-vinda por trazer uma novidade, um frescor muito grande para a franquia. Mas aqui, nesse sentido, eu acho que eles têm se mostrado um pouco esquizofrênicos, de por um lado você mostrar algo que tem tanto peso, mas por outro lado às vezes mostrar algumas coisas que parece que são feitas especificamente para vender brinquedo. E aí me sai o Grogu lá pilotando o negócio, apertando o botão e enchendo todo mundo o saco com aquela repetição de sim, 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 o que ficou meio patético e tal, mas também tem o agravante de eu achar que ele pegou a manha do controle muito rápido. E aí, meus amigos, chega o momento de um tremendo banho de água fria. Vocês lembram daquilo que a própria Bo-Katan chamou de outros Foundlings quando eles foram resgatar o Ragnar, lá no ninho daquela dragoa alienígena que ela acabou trazendo os filhotes e tal, e eles seriam outros enjeitados ali a serem trazidos. Eu ainda comentei, talvez eles não necessariamente virem mandalorianos, mas talvez, se cuidar com carinho, podem dar uma boa montaria. Lembra desses bichos? Pois é, acabaram virando janta. Porque nessa cena aí, quando é oferecido o tal do banquete, a gente vê que tem pelo menos um deles atravessado ali naquela madeira, girando para ficar fritinho. Então,
Pois é, foi isso aí que aconteceu. Entre os Mandalorianos, que agora estão todos presentes ali, a Bo-Katan entra no lance de vamos falar sério, precisamos falar daquilo que realmente importa, e ela começa a conversar a respeito do fato de que Mandalor não está amaldiçoado e tal, mas está sim precisando que a gente volte lá, veja o que acontece, faça uma análise, uma investigação para a gente saber qual vai ser o nosso próximo passo em tomar o planeta. Afinal, é super importante, tem tudo a ver com a nossa cultura, tem tudo a ver com o nosso povo, quem nós somos, nos dá força, nos dá poder e, de qualquer forma, ainda é a fonte do metal que faz o diferencial para eles. Então, é óbvio que eles têm que falar a respeito disso, principalmente agora que tem mais gente para poder tomar as escolhas e fazer as coisas acontecerem. Então ela começa a comentar que na cabeça dela a coisa funciona com eles primeiro chegando, e aí um grupo menor desce, começa a dar uma investigada para ver se está tudo bem, quando tiver um perímetro seguro, aí vai descendo outra galera, ela não quer colocar todo mundo em perigo logo de cara. Para isso, é óbvio, ela acaba precisando de voluntários, e o primeiro a levantar e falar pode contar comigo é o Din Djarin, que faz parte de uma das tribos, já que ela pediu, eu preciso de voluntários de ambas as tribos, porque está na hora de começar a integrar essa galera. Do lado de cá, a gente já tem ele. Do lado de lá, quem acaba se levantando, também se colocando à disposição, é a Koska Reeve. E aí a gente acaba vendo o X-Wolves e, é óbvio, o Paz Vizsla. Aí vai aos poucos, mesmo que de forma bastante tímida, levantando um aqui, levantando um ali, até que de repente quem diz que vai também é a armeira. Eles saem com as naves de Navarro, logo eles chegam em volta de Mandalor. É quando a gente vê que o pessoal já está dentro da atmosfera, estão naquela parte onde fica todo mundo sentado nas cadeirinhas, pronto para poder cair com os jatinhos e tal. Quando eles olham a situação lá embaixo, gente dos dois grupos está olhando aquela situação, mesmo quem não conviveu no planeta está sentindo, porque você vê a superfície do planeta naquele estado, o que aquelas bombas fizeram é um baque emocional muito forte, mas que ali inclusive serve para, de certa forma, fazer eles se unirem mais, porque afinal de contas aquilo é importante para ambas as tribos, e aquilo funciona de uma forma ali que dá uma fortalecida nesse elo entre eles. Quando então eles finalmente chegam em solo, eles decidem que vão procurar pelas forjas, mas é uma caminhada. É aí que um tempo depois deles andando, acabam vendo uma embarcação vindo lá no horizonte. Uma embarcação que desliza por cima dessa superfície cristalizada, com velas e tal, como se ela deslizasse tipo meio com um catamarã ali. Imita um barco, apesar de não ter água envolvida na coisa, e eles logo descobrem que aquilo ali se trata de sobreviventes. São Mandalorianos também que sempre ficaram no planeta, não conseguiram ter a chance de escapar. De uma forma ou de outra conseguiram fugir das explosões, não foram pegos pela primeira parte ali do que as destruições criadas naquela noite das 1000 lágrimas, que inclusive apareceu um pouquinho dela lá no livro de Boba Fett. Se você não assistiu, talvez não tenha nem entendido por que o Grogu estava no primeiro episódio dessa temporada. Mas muita coisa aconteceu na série do Amiguinho Mandaloriano do lado, vale a pena ir lá e conferir. Então agora eles estão encontrando aí com esses sobreviventes, que a primeira coisa que perguntam é: vocês têm comida? Os caras estão numa situação realmente em petição de miséria, estão passando por necessidade há um tempão. Eles encontram outros que eles falam: puxa vida, são outros Mandalorianos, vocês podem nos ajudar? Então, com eles todos juntos, tendo de fato, já na parte do anoitecer ali, a chance de se alimentar, eles começam a conversar sobre tudo o que aconteceu, sobre toda a situação. A Bo-Katan conta do que aconteceu com o pessoal dela que saiu do planeta, do outro grupo que estava na Lua de Concórdia, como é que eles acabaram sobrevivendo aquele negócio todo. E quando é citado a respeito do lance deles ficarem gratos dela não ter se rendido, é que ela é obrigada a falar sobre os caras sobre isso, de falar, na verdade, eu me rendi. Foi assim que a galera acabou, de certa forma, sobrevivendo, porque foi a única opção que sobrou para mim. Foi o acordo que ela conseguiu fazer com o Moff Gideon, de uma vez que ela entregasse ali, se rendesse naquela situação, que ele ia poupar as vidas dos Mandalorianos em todas as partes. É claro que ele acabou não cumprindo 100% com a parte dele, mas era o que ela podia fazer na hora que ela estava com isso acontecendo no colo dela. Ela explica que um dos motivos do porquê o Moff Gideon acabou indo por esse caminho foi porque ela sabe que o povo mandaloriano sempre foi feroz demais para ser vencido por qualquer outro povo.
qualquer um inimigo que acabava brotando em alguma situação ao longo de todos os milhares de anos das histórias dele, ela sabe que eles acabaram vencendo de uma forma ou de outra, mas o que sempre fazia com que eles se enfraquecessem eram as guerras e brigas internas deles. Coisas que a gente tem visto no mundo real, não é mesmo? E aí vem um momento em que eu tenho que fazer uma pausa em relação ao episódio para falar sobre alguns rumores da vida real. Teve lá a cena em que o Din Djarin foi conversar com a Bo-Katan e ela acaba falando de se sentir enfraquecida enquanto líder, de que o Sabre não conseguiu representar tudo para os seguidores dela da forma que deveria, aquele papo todo, e ele fala, olha, isso daí nada me convence, esse negócio do Sabre Negro não diz nada nem pra mim, nem pra minha galera. O que a gente presta atenção em você é a sua força, a sua garra, a sua lealdade, a sua retidão de caráter, a sua honra. Todas essas coisas fazem com que ele ache que valha de fato a pena segui-la e ele garante pra ela, que é o que ele vai continuar fazendo. Só que tem algo que é o que me obriga a fazer um comentário aqui, porque tem rolado alguns rumores de que talvez o Pedro Pascal esteja mais ou menos abalado com algumas pessoas dentro das Lucasfilm. Uma delas talvez seja a Kathleen Kennedy, não sei. Dizem aí que ele já teria tido uma certa dificuldade de voltar para aparecer no livro de Boba Fett. Galera conseguiu resolver lá meio daquele jeito. Então não sei se problemas que foram acontecendo ao longo da produção da terceira temporada teriam motivado uma certa correção de curso para eles talvez, quem sabe, não sou eu dizendo, arranjarem uma porta dos fundos para poder colocar a história continuando com outros personagens. Então talvez seja esse o motivo pelo qual estão jogando tanto o foco em cima da Bo-Katan e talvez colocando meio que um jeito dele conseguir sair pela esquerda e fazer outras histórias, se é que ele não vai morrer até o final da temporada. Por outro lado, também tem uma galera que dá uma chipada forte nesses dois, jurando de pé junto que ali no meio tem romance, coisa que a gente vê que eles se dão bem. Já falei em outros vídeos aqui do canal que eu acho que eles funcionam bem enquanto dupla, mas não sei se do ponto de vista romântico tem algo se fortalecendo ali. Não acho impossível, não acho improvável, acho desejável, mas não sei se vai acontecer. Na sequência dessa cena, a gente vê que a armeira se prontifica a levar a galera que está mais enfraquecida para fora de órbita para justamente chegar lá nas naves maiores e serem cuidadas com cuidados médicos, já que eles estão precisando bastante. Já os que estão melhorzinho, que estão ficando lá embaixo, acabam ficando encarregados de mostrar o caminho para as forjas. E de fato a gente vê a armeira saindo de órbita, se anunciando lá para ser recebida lá fora, e a galera que fica aqui embaixo acaba seguindo com o tal barquinho na direção do local onde eles sabem que fica o que está sendo buscado. No convés dessa embarcação, o X-Wolves e o Paz Vizsla estão lá fazendo um amistoso, jogando algo que lembra bastante uma espécie de xadrez. E aí, como era previsto que fosse sair alguma faísca, algum atrito entre eles, eles esbarram lá num esquema de que cada tribo tinha conhecimentos da regra que divergiam um pouco um do outro. Eles começam a discutir aqueles negócios lá de se tal peça pode comer para trás ou não, que a gente via quando a gente era pequeno, estava, sei lá, na quarta série. E aí é óbvio que isso escala e eles acabam tendo que resolver na mão. Ninguém pode interferir, porque qualquer interferência de qualquer um dos lados pode ser visto como alguma coisa com uma leitura política ali em cima, então a galera meio que prefere não interferir. Quem acaba de fato sim interferindo é o Grogu, dentro do seu Mac Warriorzinho, o que só funciona porque ele é um bebê, não foi criado de forma oficial no credo, é visto como café com leite, é fofinho, e aí a galera solta, tá bom então, vai, vamos parar com isso aí. Era o tipo de briga, de confronto que era esperado, a gente sabia que de alguma forma eles tinham que ter essa válvula de escape e ainda bem que rolou assim, de uma forma que não chegou em lugar nenhum, talvez ali um queixo dolorido, mas sem maiores estragos. Essa temporada, ou talvez seja até mais justo dizer que a própria série como um todo tem mostrado bastantes monstrinhos, criaturas perigosas de diversos tipos, tamanhos e tudo mais, que vão se mostrando como perigos, como desafios, como aventuras ali ao longo da narrativa dessa jornada do mando. E aqui não é diferente, a gente acaba vendo um bichão lá que me lembrou meio que um Godzilla à la Mandalor, brotando de uma parte onde ele estava socado no chão, acaba meio que indo para cima da galera, destrói a embarcação que eles estão, a galera meio que precisa se ejetar com seus jetpacks
para conseguir sobreviver àquele ataque ali, e isso faz com que eu acredite que talvez eles estejam meio que esquentando as nossas mentes para uma possível aparição do mitossauro no episódio final. Não sei se vai ser bem isso, mas me deu uma impressão de que eles estão lembrando a gente que ali os perigos são muitos. Depois que aconteceu o bombardeio lá por parte do Império, que acabou ferrando com a boa parte da superfície onde tinham as moradias, muita coisa da fauna, da ecologia local acabou mudando, alguns acabaram subindo nessa hierarquia da cadeia alimentar, e agora a gente vê que talvez os perigos estejam em lugares que antes, quando eles ainda tinham uma civilização funcional ali, muito provavelmente eles não tinham que se preocupar. Então, tendo uma vez sido derrubados da tal embarcação, eles acabam tendo que arranjar um jeito de se enfiar no subsolo. Primeira caverna que eles acham lá, eles acabam descendo para conseguir ficar seguros. Como eles já estavam até que bem perto do lugar para onde eles estavam indo, essas cavernas acabam conseguindo levar eles para os caminhos que vão acabar dando justamente nas tais forjas. E aí eles acabam, quando estão todos lá reunidos, vendo que tem outra galera vindo com os jatinhos. Seriam eles outros sobreviventes? Não, desta vez não. Lembra quando eu falei daqueles Troopers Fashion Week que estavam lá na nave do Moff Gideon, todos vestidos de branquinho e tudo mais, com aquela liga de Beskar? São eles chegando para atacar e a gente tem mais uma sequência bem maneira de ação acontecendo ali. Rola uma bela pancadaria de quebra-quebra, tiroteio e tudo mais, e eles são obrigados a se mover para outra área. Só que no fim das contas era tudo uma grande emboscada, eles estavam sendo empurrados justamente para onde o Moff Gideon queria, e ele acaba descendo uma porta lá que separa o Din Djarin, que estava na linha de frente do resto da galera. Chegam aqueles troopers, aquela galera que acaba prendendo o mando ali. O Moff Gideon, quando aparece para poder fazer aquela coisa de eu sou superior, eu tô aqui para resolver e tudo mais, ele chega numa armadura que ele mesmo diz que é uma versão nova de um Dark Trooper, que é como se ele tivesse pegado e feito uma apropriação cultural ali, de pegar o estilão das armaduras deles, e a galera que tá para trás fica naquelas de trocar uma ideia, meio que eles trocam umas farpas verbais, se estranham ali com o próprio Moff Gideon, que pede que a Bo-Katan entregue o sabre negro para ele. Quando ela olha em volta, ela percebe que aquele lugar, na verdade, se trata de um local que foi dominado pela galera do Império, está sendo usado como base. Muito provavelmente é um ponto onde eles controlam a mineração do Beskar, que eles estão tirando daí há tanto tempo. Ela vê que tem hangares de TIE Fighter, tem um monte de espaço para as tropas ali e tal. Ela imediatamente entende que entregar para ele ali não vai ser uma escolha, ela já caiu em um erro parecido antes. Então o mando tá lá preso, aquele negócio todo, mas ela acaba voltando para abrir com o próprio sabre negro, muito parecido com o que o Qui-Gon Jinn fez lá no Phantom Menace, né? No episódio 1, começa a abrir à força um caminho para essa galera fugir. Quem olha e fala, não vai dar certo, é o Paz Vizsla, que acaba precisando ficar para frente. Ele inclusive bate lá no controle da outra porta, quando ela já tinha sido aberta, para poder fazer o negócio separar essa galera, e fala, corre, que aqui eu tô vendo que a situação tá bastante complicada, eu seguro os caras. A gente sabe que ela fica com o coração partido de estar acontecendo um negócio desse, porque está perdendo alguém ali que é um guerreiro importante, tá? Ele já provou o valor dele, mas é o que ele consegue fazer naquele momento para ganhar tempo do resto da galera fugir, porque ele sabe que vai ser desleal. Se eles tentarem enfrentar a galera do Império nessas condições, onde eles foram levados justamente para o lugar onde os caras queriam, eles vão acabar perdendo. O X-Wolves já tinha fugido por uma parte que tinha uma passagem, né, um caminho lá que dava acesso a fora da atmosfera, e aí a gente vê a cena em que o Paz Vizsla vai brilhar. Porque esse cara que é bruto, é um cara que luta de um jeito pesado. Quando a arma emperra, que já não dá mais para usar, ele também não se faz de rogado, continua distribuindo uma farta distribuição de pancadas e tal. E até que o cara tá indo muito bem, mas quando ele se livra de todos esses, chega a guarda pretoriana, aqueles que deveriam defender o Palpatine, os de vermelhinho. Aí também fica complicado, porque essa galera não é uma galera qualquer, eles são treinados, são da elite, são bons lutadores e funcionam em uníssono como um time. Aí a gente vê o cara ainda sendo feroz e tal, mas ele acaba sucumbindo. É uma morte que acontece de uma forma que tem um peso. Ele faz aquilo de um jeito bastante honrado, é heróico, mas a gente perde esse personagem e eles cortam o episódio
para um momento em que você fica com aquela cara de puxa vida, vão acabar assim? E eles cortam naquele momento da alta nota para você justamente ficar com um gostinho de quem quer mais. Com o lance da gente ter visto a movimentação dos TIE Fighters nos hangares e aquele negócio todo, com a situação como está acontecendo, sabendo que tem gente lá fora, provavelmente a essa altura do campeonato já deve ter sido avisada, fica essa promessa aí de que o próximo episódio vai ser sim épico no sentido de ação, inclusive prometendo ter bastante ação entre caças. Provavelmente Star Wars vai rolar com bastante guerra nas estrelas. Chegamos então no momento dos telanautas. Lembrando que a gente tem algumas regras novas para participar, então não se esqueça de dar uma conferida na descrição desse vídeo. O que o pessoal enviou foi comentando os eventos do episódio da semana anterior. E o Shariban Gatai mandou: eu achei que a surpresa de terem centenas, possivelmente milhares de Battle Droids B1 e B2 lá no planeta não gerou a reação que eu tive assistindo. Observe que eu não lutei contra eles quando era novinho, tampouco tive meu planeta devastado por eles. Quando eles apareceram, a informação que tínhamos é que usavam droids imperiais. Ou talvez eu tenha deixado passar, só vi uma vez. Mas para mim, tanto a Bo quanto o Din levaram muito de boa. O que tu achas? Na cena em que os líderes do planeta, com a Duquesa e o Capitão Bombardier, levam eles até a sacada para dar aquela olhada na vista, eles meio que vão abrindo o jogo aos poucos, falando do problema que eles estão tendo com os droids, e lá eles comentam os Battle Droids, que seriam sim da época dos separatistas. Então nesse momento a gente vê que o Din já olha com aquela cara de puxa vida, então eu quero ir lá ver se eu dou porrada em alguns, e, inclusive quando eles fazem toda uma argumentação do como seria bom embarcar nessa, porque eles estão dispostos a inclusive intervir junto com a Nova República a respeito de reconhecer Mandalor como sendo um sistema soberano. Ele fala lá aquele negócio do você já tinha me vencido no Battle Droids. Então pode ficar tranquilo que ele já estava avisado quando ele chegar nas docas, não é novidade, ele já estava vacinado sim. E o Bruno Chassotlago pergunta: não sei exatamente o motivo, mas o personagem do Jack Black me lembrou muito o Harry Mudd da franquia vizinha. Também achou? Eles são personagens ali metidos a engraçadinhos que de alguma forma gostam de enrolar os outros. Porém, eu acredito que o Capitão Bombardier, que apareceu aqui em Star Wars, ainda tem o lance de que não foi visto enrolando os outros para ganho pessoal, como se fosse pilantra safado, do mesmo jeito que o Harry Mudd faz em Star Trek. Então, por enquanto, eu ainda tô dando para ele o benefício da dúvida, não sei se isso vai mudar no futuro. E aí, tirando o lance de que eles têm sim algumas semelhanças físicas, eu acho que meio que para por aí, mas eu entendo porque você disse o que disse. Então é isso, galera. Quem puder, por favor, compartilhe esse vídeo, e quem quiser participar, não esqueça de usar o Responda 2 pontos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, galera, que a força esteja com vocês e até mais. Entre os Mandalonos, não foi treinado de forma oficial. As pequenos focos de civilização dos Mandalorianos que vão acabar da escala. Como é que é aquela bosta?